a restauração da alegria. Muitas pessoas perderam a alegria. A alegria ficou para trás. Outros até chegam a dizer que nunca tiveram alegria. Você já ouviu alguém dizer isso? Eu nunca tive alegria. Minha vida sempre foi tormento, problemas, dificuldades. E alguns chegam a dizer que nunca tiveram alegria. Eu quero dizer para você uma boa notícia, que a alegria pode ser restaurada e até mesmo experimentada, se é que podemos dizer que nunca tivemos alegria. Você pode experimentar desse bem, dessa benfeitoria do Senhor. Hoje aqui nós ouvimos, cantamos canções que dizem: eu que tinha tudo para não ser de Deus, mas Ele me escolheu. Eu tinha tudo para não ter alegria, para não ter paz, para não ter esperança. Eu tinha tudo. Eu tinha tudo. Você pode dizer isso. Mas Ele te escolheu e por isso você está aqui. Amém? Como pode? Ele estava caído, derrotado. Hoje está de pé, fortificado. Quem pode dizer isso? Nós todos podemos dizer. O pastor logo disse, todos nós, outrora estávamos caídos, sem alegria, sem vontade de viver. E aí, como pode isso acontecer? Abra aí no Salmo 123, 26, melhor dizendo. Vamos ouvir a palavra, vamos ler a palavra, vamos estar percebendo como Deus pode restaurar ou nos dar alegria que nunca tivemos. Salmo 126, o salmo completo nós vamos ler, do 1 ao 6. Glória a Deus. Vamos fazer essa leitura, porque nela contempla este tema, a restauração da alegria. Salmo 126, está escrito aí. Acompanhe comigo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia! O Senhor libertou o povo de Israel, tirou do cativeiro. Mas, queridos, muitas vezes, essa ação de restaurar significa trazer de volta algo que foi perdido, algo que foi quebrado, algo que outrora se tinha e hoje não se tem mais. É importante a gente perceber que se isso está acontecendo com você, você precisa tomar essa consciência. O salmista Davi, no Salmo 51, ele foi capaz de perceber, depois de ter cometido pecados, de ter a tristeza invadindo o seu ser por conta do pecado. Confere comigo. Olha o que está escrito no Salmo 51, no versículo 3, por favor. É importante conhecer, saber que a alegria, ela se foi. Ela não existe mais. Qual o motivo? Muitas vezes pelo pecado. Muitas vezes pelo pecado que nós mesmos cometemos, que nós mesmos praticamos. E o pecado nos deixa afastado de Deus, fugindo do Senhor,
oprimido, triste e sem força. Muitas vezes, pelo pecado, nós reagimos assim. Às vezes, são situações que nos impõem de opressão, de perseguição, que também pode nos levar à tristeza, ao desânimo. Olha o que está escrito aí no Salmo 51, verso 3. O salmista, ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha que coisa. Eu conheço as minhas transgressões. Ele mesmo sabe, você mesma sabe, você mesmo sabe, talvez que as suas transgressões, os seus pecados, estão sempre adiante de você. Estão sempre vindo à tona. Você tenta disfarçar, você tenta esconder, você tenta camuflar, mas ele vem à sua mente. Ele está sempre diante de mim. Aí no mesmo Salmo 51, versículos 12 e 13, veja comigo o que está escrito. Ele então pede a Deus, olha que pedido maravilhoso: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. O salmista, ele chega a dizer: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me. Traz de novo essa alegria. A alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Porque, queridos, precisamos ter voluntariedade para servir ao Senhor. Precisamos ter o perdão de Deus e a voluntariedade para nos envolver no reino de Deus. E quanto mais nós nos envolvemos, mais forte nós ficamos, mais testemunhos nós podemos dar. Ele pediu ao Senhor: dá-me um espírito voluntário, um espírito que tem prazer de servir a Deus, de estar na casa do Senhor, de estar pregando o seu evangelho. E ele diz: então, só tendo a alegria da salvação, o espírito voluntário, aí ele pode ensinar aos transgressores, e eles se converterão. Amém? Eles se converterão porque eles verão que o salmista, ele falhou, ele pecou, nós também falhamos, nós também pecamos. O salmista Davi, ele era considerado pela Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Mas nesse momento que ele pecou, ele se afastou de Deus. E os pecados dele estavam sempre diante dele. Até que ele decidiu se humilhar, buscar a Deus e pedir ao Senhor: torna a dar. Não adianta fingir, queridos. Não adianta fazer de conta que tudo está bem. Se o pecado foi cometido, confesse e deixe. Porque está escrito em Provérbios que todo aquele que encobre as suas transgressões. Em Provérbios 28, versículo 13, está escrito: todo aquele, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. A pessoa que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Prosperidade não é apenas financeiro, dinheiro. Prosperidade é uma vida contínua com Deus. É uma vida em paz. Não é estar alegre um dia, outro dia triste, uma hora prega a palavra, tem prazer de servir a Deus, outra hora já não quer mais ir para a igreja. Ele fica nessa oscilação, nessa perturbação. Ele sabe que o lugar dele é aqui, mas muitas vezes ele vai para lá e ele não se sente bem lá e ele não está bem aqui. Por quê? Porque muitas vezes encobrimos as nossas transgressões, encobrimos o nosso pecado, queremos pensar que Deus não sabe, mas Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe até mesmo dos nossos pensamentos. Não encobre a tua transgressão. Confessa, deixa, porque assim você terá misericórdia. E aí você pregará, ensinará aos transgressores, e eles se converterão para a glória de Deus. Amém? Você pode dizer: como pode acontecer? Eu era uma pessoa caída, eu era uma pessoa fraca, desanimada, eu era alguém que estava nessa condição. Hoje eu fui perdoado, porque eu confessei a minha transgressão e eu alcancei a misericórdia do Senhor. Queridos, para se ter a alegria restaurada,
é preciso saber e desejar a restauração. Ninguém pode ser restaurado se não reconhecer que ela se foi, que se quebrou, que já não existe mais, que talvez a gente está na igreja, infelizmente, mas pecando, em pecado, e a alegria já não faz mais parte da nossa vida. Mas às vezes a gente está aqui no convívio, mas é preciso você se retratar com Deus, é preciso você se reconciliar com o Senhor, para então você ter a sua alegria restaurada. E a nossa alegria, ela não depende de coisas externas, de uma cerveja, de uma bebida, de uma piada engraçada, para a gente cair na gargalhada, para a gente ficar aí em estado, irreconhecível. A nossa alegria está mesmo em servir a Deus, está na presença do Senhor. Essa canção que foi aqui coreografada pela minha filha Esther, nós estávamos em casa e foi dado esse tema de restauração, e aí logo veio essa canção. Há um novo cântico nos meus lábios, há uma nova dança nos meus lábios, no meu corpo, na minha vida. Quem diria? Quem diria? Os incrédulos dizem assim, quem diria, né, Jaqueline? Quem diria que o Senhor faria? Quem diria que o Senhor pegaria um drogado, um prostituto, uma prostituta? Quem diria isso? Aos incrédulos cabe essa expressão. Mas ao povo de Deus, a gente que ora, que chora, que prega a palavra, a gente diz, um dia, eu vou ver aqui meu pai, minha mãe, meu irmão, minha filha, eu vou ver adorando a Deus. E vai ser para mim como um sonho, porque é como um sonho, queridos. Quando o Senhor nos tira do cativeiro, é como um sonho. É como um sonho, por mais que a gente ore, por mais que a gente peça a Deus, é algo tão espetacular que a gente diz, meu Deus, eu estou como quem sonha. E como é a característica de quem sonha? Ela está delirando, ela está em êxtase, ela está perplexa. Eu estou como um sonho. Ver alguém que estava ali repudiando o evangelho, que dizia, não, eu não quero, isso é coisa de fanático, isso é coisa de gente ignorante. Ver aquela pessoa idólatra como eu, que outrora vivia atrás dos andores, atrás das imagens de escultura, achando que era bom, que agradava a Deus. E o Senhor me trouxe à presença dEle. E quem diria que o Senhor me tiraria, me resgataria da idolatria, do meio em que eu vivia? Quem diria? Hoje estou aqui para a glória de Deus. Mas eu sei que pessoas oravam por mim, que pessoas profetizavam ao meu respeito, diziam, você vai ser uma filha de Deus, uma serva de Jesus, alguém que vai estar pregando o evangelho. Olha eu aqui. Isso foi dito, isso foi expresso, isso foi orado, isso foi chorado. Porque, queridos, nós lemos aqui no Salmo 123, quando o Senhor tirou do cativeiro, estávamos como os que sonham. Estávamos como os que sonham, sem acreditar. Aquele povo passou 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos, muitos desfaleceram, muitos perderam a fé, muitos murmuraram, mas muitos diziam, um dia a gente vai sair dessa situação. Um dia a gente vai sair desse cativeiro. E o dia chegou. E para aqueles que esse dia chegou, os remanescentes era como um sonho. Era como um sonho, estávamos como quem sonhava. Queridos, isso é maravilhoso, isso é espetacular. E aí ele diz, a nossa boca se encheu de riso. Era um riso que tomava conta do ser de cada um que aguardava por esse dia. E eles então diziam, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Esse foi o maior testemunho público. Aleluia! Esse foi o maior testemunho público. Grandes coisas fez o Senhor a estes.
se dizia isso entre as nações, não era apenas um parente, não era apenas um vizinho, as nações todas diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. E eles que conseguiram, que saíram do cativeiro, confirmaram no verso seguinte: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Grandes coisas. Será que você pode também dizer isso? Grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre. O Senhor me libertou, o Senhor me tirou da prisão, das amarras de Satanás, da prostituição, da vida promíscua, da imoralidade, da feitiçaria, da idolatria, do adultério, da bebedice, da mentira, da corrupção, do engano. O Senhor aqui nesse público, eu imagino que tenha pelo menos um caso que se adeque, que possa dizer: eu saí nessas condições, eu saí nessa condição, eu antes vivia preso, escravo, oprimido, sem alegria. No Salmo 137, olhe comigo, Salmo 137, veja o que está escrito. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Salmo 137, versos 1 ao 4, está escrito aí: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Como entoaremos o canto do Senhor em terra estranha? Oprimido, menosprezado, humilhado, sem direitos, sem expectativas. Como cantaremos ao Senhor em terra estranha? Eles não tinham razões, alegria para cantar. Cantar para quem? E eles estavam ali numa situação de desonra, mas lá no íntimo de muitos daqueles, eles diziam: um dia, o Senhor vai tirar-nos dessa situação. E eles mantinham a sua fé presa ao Senhor. A igreja, a fé deles foi atingida, foi destruída. O templo de Jerusalém, todos os adereços, tudo que fazia lembrar, foi destruído. Foi destruído externamente, mas interiormente o homem não pode tocar. A sua fé está aí dentro de você. Algumas pessoas podem até dizer tantas coisas, mas você acredita: Deus é comigo, eu sou vencedora. O Senhor pode restaurar a minha sorte. O Senhor pode restaurar a sua sorte. O Senhor pode e o Senhor faz. Espera-se apenas que se deseje isso, que queira isso, que você tenha fé para dizer: eu quero experimentar a restauração da minha alegria, ter vontade de viver, independente das circunstâncias, independente da situação do momento, independente do que se fala do vírus, do coronavírus, das variantes, do que pode vir a acontecer. Não cabe a nós estar sabendo os dias futuros, querido. Cabe a nós servir a Deus hoje, adorar a Deus hoje, exaltar a Deus hoje, glorificar a Deus hoje, porque o Senhor nos tirou do cativeiro. Aleluia! No versículo 4 diz, do Salmo 126, diz assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, como, Senhor, como as águas do sul. Faz-nos voltar ao cativeiro, faz trazer à nossa memória o que o Senhor já fez por nós. Porque muitas vezes nós incorremos na vida monótona, parada, na vida sem atividade, buscando novidade. Estava eu hoje conversando com Nádia pela manhã,
e nós dissemos, a vida cristã não tem novidades assim. A vida é como a vida secular, é uma vida que tem uma rotina. E é bom que seja assim. Mas algumas pessoas vivem atrás de coisas que, não sei, de malabarismos, de inovações. O que a gente precisa mesmo é buscar a presença de Deus. É só isso. E está trazendo à nossa memória o que o Senhor fez por nós. Quem diria, hein? Quem diria que Artemisa estaria aqui? Quem diria? Tão vaidosa. Quem diria que todos nós, você nas suas particularidades, deixaria seu domingo, que ficaria ali tantas vezes assistindo os programas de televisão? Quem diria? E hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus. E hoje você está aqui buscando aprender de Deus. Queridos, é importante pregar, confessar a sua transgressão, porque o Senhor, Ele é capaz de trazer o perdão, a restauração para todos que desejam. Ninguém pode ser restaurado se não desejar, se não se humilhar, se não confessar o seu pecado, se não dizer mesmo para o Senhor que está na condição que está. Não tenho alegria de ir para a igreja, vive de saudosismos. Quantas pessoas hoje vivem de saudosismos? Antes eu cantava no coral, eu participava do grupo de jovens, eu saía visitando as pessoas, levando a palavra. Antes eu estava no meio da igreja e hoje não tem mais alegria para fazer isso. É dia de restauração. É dia de restauração da alegria. Está escrito em Isaías 40, abra aí sua Bíblia, por favor. Isaías 40, no versículo 29. Isaías 40, versículo 29, está escrito. Vamos conferir. Glória a Deus. Isaías 40, versículo 29, está escrito assim. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem dá essa força, quem dá esse vigor ao cansado e multiplica as forças para os que não têm nenhum vigor, é o Senhor Deus. É o Senhor Deus, o nosso Pai, o Criador. Ele disse isso, que Ele dá vigor. Você está desanimado e depois você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Amém? Nós cantamos aqui hoje. E vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Nós podemos pedir a Deus, restaura o meu vigor. Restaura a minha alegria. Porque muitas vezes eu não tenho alegria. Eu não tenho alegria. E tu quer restauração para quê? Restaurar para quê? Para você ser um instrumento nas mãos do Senhor. Porque, queridos, no Salmo 126 está escrito: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. É importante nós percebermos aqueles que semeiam em lágrimas. Ele sabe que a palavra liberta, ele ouve não, ele ouve rejeição, a pessoa diz que não quer ouvir a palavra de Deus, essa conversa de crente, essa conversa é conversa furada, porque sabe de alguém que viveu isso e aquilo, mas você persevera, você persiste, porque você sabe, está escrito, aqueles que semeiam com lágrimas, você vai. Lembro-me de uma vez que eu estava assim com lágrimas, indo fazer um estudo, um discipulado. De repente surgiu uma situação, estava eu acompanhada do meu esposo, e eu disse para mim mesma, eu não vou mais fazer esse negócio de sair pregando a palavra de Deus. Quem quiser que busque, que vá buscar a Deus, que vá para a igreja. Queridos, o Senhor falou para mim, não é assim. Assim desse jeito você não me honra, você não me glorifica. É levando a preciosa palavra, é a semente, é chorando, é estando com dor. Quantas vezes eu estava com dor na alma,
Quantas vezes eu sentia lá no chão, mas eu dizia para as pessoas, e digo até hoje, Jesus é bom, Jesus restaura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus fez isso comigo. Quem diria que o Senhor faria? Quem diria que eu viveria as bondades do Senhor? Ah, queridos, isso é muito forte, isso é muito significativo. Você não pode desanimar. Porque quem prega a preciosa, leva a semente, andando e chorando, cegarão com alegria. Trarão, cegar, colher. Você vai colher os seus feixes. Você vai colher os frutos. E esses frutos são vidas. Vidas libertas. Vidas salvas. Vidas livres de cativeiros que são diversos. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. É para isso que o Senhor quer restaurar você. É para isso, para que você faça isso. Para que você semeie com lágrimas, que não desista, não desanime. Persevere, pregue a palavra. Acredite que Deus pode tirar aquele homem lá, daquela situação que ele se encontra. Às vezes nós mesmos dizemos, olha aí, esse homem aí, ó, coração duro, coração de pedra. Se você já diz isso, como Deus vai agir? Como Deus vai trabalhar? Se você às vezes já apresenta a gente, esse aí, ó, não quer nada com a igreja, não quer nada com Deus. Você mesmo já está decretando o fim dele, o fim dela. Você precisa, pelo menos, calar a sua boca e deixar Deus agir. Muitas vezes nós não temos fé o suficiente para ver, para esperar a colheita. É chorando mesmo, é demorada. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Cada um traz consigo os seus molhos. Faça a sua parte, não dependa de outras pessoas. Não faça a palavra de Deus, não leve se o outro se levar, eu sozinha não vou. Você tem que ter um novo estilo de vida como servo de Deus, como serva de Deus. Muitas vezes nós chamamos, às vezes eu chamo meus filhos, vamos ali fazer uma visita. Às vezes eles vão voluntariamente. Lembra do espírito voluntário? Mas às vezes dizem, agora não, vai a senhora e tal. E eu digo, eu vou. E lá eu oro, lá eu canto, lá eu prego, lá eu levo a palavra e lá eu ouço. Eu precisava tanto dessa visita. Eu precisava tanto dessas palavras. Essa palestra foi uma bênção para mim. E eu espero um dia colher esses frutos, queridos. Eu espero daqueles que ainda não fizeram a sua aliança. Porque tudo começa com um novo nascimento. Tudo começa com um novo nascimento, quando a gente entende que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, que foi o favor de Deus. Eu que tinha tudo para não ser de Deus, não podia fazer nada para me salvar. Ninguém pode fazer nada, mas a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus te alcançou. E isso deve ser algo contínuo, andando e chorando. Não é só na igreja que a gente dá a paz do Senhor, que a gente traz a Bíblia, que a gente se alegra. É andando e chorando. É no trabalho, é na escola, é na faculdade, é na festa, é no encontro familiar, é andando pela rua, é em todo o tempo. Eu não sei ser diferente, querido. Eu não sei ser diferente. Tudo que eu converso vai redundar na palavra de Deus. Eu vou dizer que Jesus é bom. Eu vou dizer que Ele é maravilhoso. E eu espero colher esses frutos. Eu tenho visto pessoas que outrora eu dizia mesmo para mim: meu Deus, que garota imoral, profana, devassa. E hoje ela está servindo a Deus. E ela disse para mim nesses dias: Deus é o Deus do impossível, Pro. Deus é o Deus do impossível. E Ele é mesmo. E a gente, quando vê, eu chorei tanto, orei tanto, preguei tanto por essa garota que estou aqui me lembrando. E quando eu vi na igreja, é como um sonho, não é? Parece um sonho que a gente nem quer acreditar. Meu Deus,
Mas logo a gente fala, tanto que eu esperei por esse momento. Mas é algo tão especial, uma vida, queridos. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Uma vida tem um valor imensurável. Uma vida que está lá na sarjeta, que a gente passa e não dá nada por ela. Pode estar aqui, ensinando para a gente amanhã. Pode estar aqui, pregando o evangelho, louvando a Deus. Se você se prontificar, sair andando e chorando, você vai ver os seus feixes. Você vai colher os seus frutos. Você vai ver a presença de Deus na tua vida. E quanto mais nós fazemos isso, nos fortalecemos em Deus, acreditamos no seu poder e vencemos o dia a dia. E não ficamos na igreja como um espectador, como alguém que somente critica, que acha que aquela irmã fala alto demais, que grita, que aquela irmã canta desentoado, que aquele toca sem harmonia. Você não é um espectador. Você está aqui como adorador do Senhor. Deus está te fortalecendo. Deus está restaurando a tua alegria para que você vá e pregue aos transgressores e eles se convertam. E você diga, olha, eu posso falar de mim mesmo. Eu posso falar de mim mesma. Porque antes eu vivia assim. Até o dia que eu entendi que Deus faz nova todas as coisas. Aleluia! Queridos, isso é tão importante, é tão significativo. Quando eu entendi isso, nunca mais eu me apeguei aos meus pecados cometidos. Eu entendi que o Senhor faz nova todas as coisas. Nova todas as coisas. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Então eu entendi as coisas velhas como coisas velhas, passadas. E eu entendi que o Senhor tinha um grande amor por mim. Um grande amor por mim. E o que eu posso então esperar? E o que eu posso então querer? Tomar posse desse amor. E declarar que Ele, o Senhor, faz nova todas as coisas. O Senhor faz nova todas as coisas. Isso está escrito. O Senhor faz nova todas as coisas. Aleluia. E eu quero dizer também para vocês, para todos nós, que nós precisamos ter essa ação continuada, esse novo estilo de vida, andando e chorando, pregando a palavra, aproveitando as oportunidades para falar do amor de Deus, do perdão, da restauração, do arrependimento, da reconciliação, da vida eterna, entre outros assuntos. Enfrentamos muitas vezes a dureza de coração, a resistência. Muitas vezes somos criticados, zombados, perseguidos, mas não destruídos. Amém? Perseguidos, mas não destruídos. Nós, às vezes, até desfalecemos, até desanimamos, mas logo em seguida nós falamos, eu vou avante, porque o tempo não volta atrás. Muitas pessoas ficam presas ao seu passado. Muitas pessoas carregam mágoas, ressentimentos. Mas se você quer restauração, você precisa entender que o tempo não volta. Que o tempo segue adiante. E nesse tempo adiante, nesse tempo que resta para você e para mim, tenha uma vida inteligente na presença de Deus. Amém? Se desprenda do seu passado infeliz, que te trouxe mágoas, ressentimentos, feridas, que isso te puxa para baixo. Se desprenda desse passado doloroso e prossiga para o alvo, para as grandes coisas que o Senhor tem para fazer por nós. Porque dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Que as pessoas possam olhar para você e dizer também, grandes coisas fez o Senhor para esta pessoa. Querido, vamos entender que a gente não pode recuperar o tempo. Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias e ela, já com sua idade avançada, não casou, dizendo, eu fiz umas escolhas erradas e agora minha vida está aí, e se lamentando, se queixando. Eu disse, mas você precisa entender que o tempo não vai voltar atrás. Mas nesse tempo que resta, você precisa saber o que é que você pode fazer para gerenciar esse tempo, para viver e ter direito à alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre, o coração disposto
a adorar a Deus, não pelas circunstâncias, não pela ausência de problemas, mas pela presença de Deus. Se você quer ter essa vida restaurada, você precisa deixar o Senhor trabalhar, revigorar você. É preciso deixar essas coisas negativas que te afetou no passado. Quando permitimos que Deus haja em nossa vida, somos revigorados e passamos a ter propósitos. E as nossas vidas têm sentido e significado. Nós não estamos aqui por acaso, do acaso. Nós começamos a entender por que nós estamos aqui. E a nossa vida é diferente. Volto a dizer, tudo começa com o novo nascimento. O novo nascimento. Quando entendermos que Jesus nos ama e nos entregarmos a Ele, isso vai iniciar o processo. E o processo segue avante. A salvação, a regeneração e a santificação. Onde você está? Em que ponto você está? Você já fez a sua aliança com Cristo? Você já nasceu de novo? As coisas velhas já passaram? Não há necessidade de você voltar no ventre da sua mãe. Você passa pelo novo nascimento, pela palavra de Deus. E aí você, então, recebe a salvação, que é de graça. E você é, então, passado pelo processo da santificação. Tudo vai sendo santificado em você. E você é regenerado, restaurado, tudo novo em você. E aí as pessoas olharão para você e dirão o que a gente já disse. Quem diria? Quem diria que o Senhor faria? Quem diria? Isso é muito importante, querido. Tenha fé, acredite, Deus pode. Ele fez isso conosco. Ele tirou das drogas, do álcool, da prostituição. E hoje estamos aqui, cantando o cântico da vitória. Eu finalizo com o texto que encontra-se em Isaías 61. Abra aí sua Bíblia. Isaías 61. Olha o que está escrito. Foi dito a respeito do Messias, do Salvador, dito a respeito de Jesus Cristo. Isaías 61, verso 1. Vamos ver aí o que está escrito nos versos 1 e 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? O Espírito do Senhor, você pode dizer isso? O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim com uma finalidade, para que eu seja um instrumento de pregador do Evangelho, de pregadora do Evangelho, de mensageira da palavra de Deus, de boas novas para aqueles que se encontram presos, cativos, sem alegria, sem motivação. Você pode levar a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é uma realidade na sua vida. Amém? A alegria do Senhor é uma realidade, e se não é, hoje é dia de restauração da alegria. Hoje é um dia de restauração. É de você ter de volta a alegria do Senhor. A alegria do Senhor. É um dia para você trazer, para você pedir a Deus, para você confessar, talvez o pecado que te deixa triste, que deixa você sem condição de adorar a Deus, que às vezes está no convívio da igreja, mas sabe que está em pecado. Se isso está acontecendo com você, confesse a sua transgressão e deixe, e alcançará a misericórdia. E alcançará o perdão de Deus, e você será um mensageiro do Senhor, uma mensageira do Senhor, para levar as boas novas aos que estão cativos. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Que você, ao participar dessa ceia, você diga mesmo ao Senhor, para restaurar a sua alegria, para pôr um fim nessa tristeza,
nesse desânimo, nessa falta de vontade de pregar o Evangelho, chorando e cantando, você vai pregando o Evangelho, você sabe que você vai colher os seus frutos. E quando chegar essa hora, você às vezes dirá, parece que eu estou sonhando, parece que eu estou como um sonho. Queridos, nós podemos proporcionar essa alegria para outras pessoas também. Que o Senhor restaure a sua alegria, que você sinta a alegria do Senhor, te fortalecendo, te encorajando, e que você cada dia mais esteja na presença de Deus, brilhando com o coração formoso, com alegria no rosto, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus vem nesta noite trazer essa palavra de restauração para nós, de restauração de alegria. E nós podemos absorver, guardar e desejar essa alegria presente em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.